Olá, meu nome é Maria Elisa Falcão, eu sou discente da disciplina de Tecnologia de Alimentos 2, ministrado pela professora Josiane Domingues, da Universidade Federal Fluminense, e hoje nós vamos ver um pouco sobre frutas em calda. A definição principal estabelecida pela primeira legislação de 1978 define frutas em calda ou compotas como é um produto obtido a partir de frutas inteiras ou em pedaços, com ou sem sementes ou caroços, com ou sem casca e submetidos a cozimento incipiente, enlatadas ou envidradas praticamente cruas e cobertas com calda de açúcar. Após o envasamento, a compota de frutas é submetida à pasteurização. Essa definição é geral e abrange todas as frutas em calda. Há uma classificação secundária quanto ao tipo de compota. Pode ser uma compota simples, com uma espécie de fruta, uma compota mista, com duas espécies de fruta, ou uma miscelânea, com 3 ou mais tipos de fruta. Antes da gente se aprofundar na questão das frutas em calda, é importante a gente trazer um lembrete, né, do Guia Alimentar para a População Brasileira, referente aos alimentos processados. As frutas em calda são produtos alimentícios versáteis e que possuem como ingrediente principal um dos alimentos ideais para a alimentação saudável e adequada, que são as frutas. Porém, é importante a gente lembrar que, apesar desse ingrediente principal saudável, ideal para uma alimentação adequada, como é preconizado no Guia Alimentar, ao longo do processamento são adicionados às compotas alguns tipos de açúcares que vão constituir a calda, como a sacarose, xarope de glucose, o açúcar invertido, e essa adição ela vai conferir um desequilíbrio nutricional e vai determinar as frutas em calda como alimentos processados. A recomendação do guia, nesse caso, é limitar o consumo. É importante também a gente se alimentar ao contexto histórico, né, das cozinhas à agroindústria. No passado, as compotas, elas representavam, e ainda representam, né, a cultura e a sazonalidade e direcionavam os hábitos alimentares e as receitas. Isso ia variando de acordo com a estação do ano, de acordo com a disponibilidade da fruta X. E, além disso, as frutas em caldos, elas desempenhavam um papel muito importante, né? A produção dessas compotas era o armazenamento de mantimentos por um período prolongado. Então, as pessoas elas tinham que comer, tinham uma fruta específica para comer por um período prolongado. E no presente, é interessante, antes de tudo, a gente entender o Brasil como uma potência mundial em fruticultura. E a tecnologia de alimentos aplicada na produção de frutas em calda conferiu, né, um melhoramento de alguns aspectos, como o prolongamento da validade, ainda mais, né, e um maior alcance com menor custo, tanto da indústria quanto para o consumidor. A tecnologia de alimentos aplicada em frutas em caldas, ela apresenta vantagens e desvantagens. As vantagens principais são o maior prazo de validade, a facilidade de conservação em comparação com os frutos in natura, apresenta um baixo custo para um alimento industrializado e também apresenta uma maior resistência a micro-organismos. E as desvantagens são associadas principalmente à característica de ser um alimento processado, ou seja, adição de açúcares, alto teor calórico, e além disso pode conter adição de corantes em alguns casos específicos, em um caso específico que vai ser elucidado mais à frente, e também pode ter adição de conservantes. A agroindústria e a sazonalidade. Como dito anteriormente, o Brasil ele é o terceiro maior produtor de frutas em escala mundial, que é muito significativo. E, além disso, há um outro fator que contribui, né, que é a dimensão geográfica do nosso país e a biodiversidade do solo e dos frutos brasileiros, que permite uma variedade relevante que é aproveitada pela agroindústria na produção de frutas em calda. A linha de produção, querendo ou não, ela é influenciada pela sazonalidade. E ela se torna uma alternativa para o aproveitamento de excedentes de safras, evitando desperdícios, assim como também aumenta a acessibilidade ao consumo de frutas sazonais de diferentes regiões em diferentes momentos do ano. Por exemplo, aqui no Sudeste a gente pode estar comendo uma compota de caju, que é uma fruta típica e apresenta uma sazonalidade, né, referente ao Nordeste. As características das frutas em calda. As características gerais. As frutas escolhidas, né, para a feitura das compotas devem ser frutas sadias, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais. A adição das compotas de açúcar invertido ou xarope de glucose. E essa calda, né, adicionada de açúcar, ela apresenta uma densidade
que é marcada em graus Brix. O graus Brix o grau Brix, né, ele estima a concentração de sólidos solúveis, que nesse caso é o açúcar, a sacarose, e a calda das frutas em calda, ela tem entre 14 a 40 graus Brix. E, de maneira geral, não devem ser adicionados corantes e aromatizantes artificiais, com exceção da cereja em calda. A graduação de tamanho e corte são aplicadas de acordo com a espécie de fruta utilizada. Então, as frutas em calda, elas vão apresentar diferentes composições, né? Uma pode ser feita com a fruta inteira, como no caso da cereja, pode ser feita com a fruta cortada pela metade, como é o caso do pêssego, em rodelas, como é o caso da goiaba. O espaço vazio das embalagens ele não deve exceder 10% de altura, e a embalagem a vácuo ela apresenta uma pressão interior de, no máximo, 300 mililitros de mercúrio. As características organolépticas são aquelas sentidas pelos sentidos humanos, né? Olfato, tato, paladar, visão. O aspecto são as frutas inteiras ou em pedaços, que vai depender de acordo com a espécie. A cor própria, sem adição de corantes artificiais, com destaque aqui no caso das cerejas, que pode ser adicionado o corante artificial para retomar a cor original dela. O cheiro também é próprio, sem adição de aromatizantes, e o sabor também é próprio, sem adição de saborizantes. E as frutas em caldas, elas são muito bem aceitas e apreciadas pelos consumidores, justamente por manter as suas características organolépticas muito próximas das frutas in natura. E as características microbiológicas. A matéria-prima, ela vai influenciar diretamente na característica microbiológica. A higiene, né, do local de produção, dos manipuladores portando os EPIs corretos e das máquinas higienizadas. Além disso, os aditivos, como o açúcar, que vai diminuir a atividade de água, interferem na característica microbiológica, assim como os acidulantes, que acabam acidificando o pH das frutas em calda. E, além disso, a embalagem anterior, que se refere ao momento de processamento, né, que a embalagem é feita em um ambiente de baixo potencial redox, e posterior, que é o que a gente vê nas prateleiras. Por exemplo, uma embalagem sem estofamento, sem vazamento, com corrosão interna, ela apresenta um produto com uma característica microbiológica positiva, segura. A legislação. Existem algumas legislações que vão interferir no caso das frutas em calda, mas existem três principais. A primeira, que é a Resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos da Anvisa, número 12, de 1978, primeira resolução, e atualmente ela já está revogada, mas é a única que tem a definição geral, a classificação e a designação de vendas. É a única também que fala sobre os graus em Brix. É a única também que fala da manutenção e estabilidade microbiológica após 14 dias de incubação a 35 graus Celsius. Ou seja, após a produção durante 14 dias, na temperatura de 35 graus Celsius, as embalagens elas não podem apresentar injúrias, estufamento, amassamento. E a segunda RDC, que tomou, né, o lugar da primeira, de 1978, a RDC de 22 de setembro de 2005, de número 272, também da Anvisa. Ela traz a questão da permissão para adição de sal, especiarias e temperos, desde que não tirem as características principais das frutas, mas, também como anterior, ela não cita a questão da variação de pH. E a última RDC, número 8, de 6 de março de 2013, também da Anvisa, ela traz dois pontos principais: a regulamentação do uso de acidulantes, principalmente o ácido cítrico e o lático, e a aprovação do uso de aditivos, né, de antioxidantes, que pode ser o ácido ascórbico, ou de conservantes químicos. Matérias-primas envolvidas na produção. Destaque para as três principais aqui. A fruta, que deve ser uma fruta escolhida de qualidade, e como dito anteriormente, né, as frutas elas são alimentos ácidos e ao longo do processamento, o pH baixo atua no controle microbiológico, atuando consequentemente na qualidade desse produto. O açúcar, concentrações elevadas de açúcares diminuem a atividade de água e atuam no controle microbiológico. E os conservantes, a adição de conservantes e antioxidantes ao longo do processamento auxiliam na produção de qualidade. Ou seja, as matérias-primas utilizadas e escolhidas, elas vão interferir diretamente na qualidade microbiológica do produto. O fluxograma de produção. Eu escolhi o fluxograma do pêssego em calda,
E aqui a gente vai ter, né, uma visão da tecnologia de alimentos aplicada na produção desses pêssegos em caldas, com destaque para cada etapa e para os equipamentos utilizados. Aqui é o fluxograma completo, quem quiser tirar um print. Primeira etapa é a colheita. A colheita ela pode ser manual ou mecânica, e isso vai variar de acordo com a infraestrutura do produtor. O grau de maturação dos pêssegos, eles devem apresentar um aspecto maduro e firme, e eles devem apresentar, né, e seguir um tamanho, cor e texturas uniformes para uma qualidade final melhor do produto. E as variedades são essas aqui abaixo, né, as principais utilizadas para compotas de pêssego. O transporte, ele deve ser feito preferencialmente em veículos refrigerados em condições adequadas de armazenamento, né? O transporte adequado, ele vai evitar injúrias nesse fruto e, consequentemente, perdas futuras de matéria-prima. Recepção e estocagem. Os pallets que contêm os pêssegos, eles saem dos veículos, né, e são carregados para as zonas de descarga e posteriormente direcionados para a área de armazenamento. Nessa etapa, ocorre uma pré-seleção de pêssegos estragados, atacados por insetos ou fungos, e nessa etapa também, né, da recepção e da estocagem, podem ser selecionadas algumas amostragens para análise química e física que vão caracterizar o lote que chegou na indústria, né? E caso a oferta supere a capacidade de processamento daquela indústria, os pêssegos eles deverão ser armazenados em câmaras com menos 0,5 graus Celsius, com uma umidade relativa de 90%. Isso vai variar de fruta para fruta. A lavagem. Os pêssegos são submetidos a uma imersão em solução de água clorada, com turbulência em esteira com plano inclinado, e posteriormente a esse processo de sanitização são adicionados ainda, né, jatos de água para a remoção de sujeiras ainda mais resistentes que possam ter ficado na casca desse pêssego. A outra etapa, né, a etapa seguinte, é a seleção e classificação. A seleção ela pode ser manual ou mecânica ao longo da passadeira. O objetivo é separar os pêssegos de acordo com o grau de maturação e calibre para promover um produto final mais padronizado. E o equipamento principal utilizado é a passadeira, né, que é uma esteira de borracha sanitária ou rolete. Corte e descascamento. O corte, ele pode ser feito de algumas formas. Ele pode ser feito através de uma lâmina côncava giratória, que acaba tirando um pouco da polpa do fruto, ou por uma descaroçadora por torção ou corte, que ela vai cortar esse pêssego pela metade e vai prender o caroço nos orifícios ou retirando. O descascamento, no caso do pêssego em calda, ele é feito necessariamente por uma pelagem química, ou seja, através das cascatas, onde há um jato de solução de soda cáustica com uma concentração de 1 a 2,5% a 90 graus Celsius por 1 minuto. Após esse descascamento químico, é feita uma lavagem rápida para tirar, né, talvez a solução de soda cáustica que possa ter ficado como resíduo no pêssego. E esses são os equipamentos utilizados: a descaroçadora por pressão ou corte, calhos com cascatas e passadeiras. O branqueamento é um tratamento térmico que tem como objetivo principal a inativação de enzimas oxidativas e redução da contaminação microbiana. E a consequência dele é o realce, né, e manutenção da cor amarelinha do pêssego, assegura o sabor, assim como também assegura o valor nutricional. Em algumas referências bibliográficas, foi visto que a imersão, né, o branqueamento do pêssego, ele é feito através de uma imersão de ácido cítrico de concentração de 0,1% de 2 a 5 minutos. Depois ocorre a lavagem e deixa escorrer o excesso dessa solução. O enchimento. Pedaços de pêssego são acondicionados nos recipientes esterilizados, que podem ser vidros ou latas, pelas enchedeiras, de maneira uniforme, e normalmente deixado 1 centímetro de distância do topo dessa embalagem. Após isso, vem o segundo enchimento, é o enchimento com a calda, né? A adição de xarope de concentração entre 14 a 40 graus Brix, como foi dito anteriormente, na temperatura de 75 graus Celsius. E o que acontece? A adição desse xarope, ela promove uma transmissão de calor, remoção de ar e realce de sabor.
E o equipamento, né, utilizado são as enchedeiras. Exaustão. Essa etapa tem como objetivo a remoção do residual de gases presentes no espaço livre entre o pêssego, a cauda e o recipiente. E a consequência é uma formação do vácuo, né? Essa embalagem ela é encaminhada pelo túnel de exaustão, que é um dos equipamentos utilizados, onde tubos perfurados de vapor de água elevam a temperatura rapidamente por 95 graus Celsius por 5 a 6 minutos. A recravação ou cravação é uma etapa onde são utilizadas tampas metálicas para o fechamento hermético pelas cravadeiras, que é o equipamento utilizado, e há uma formação de vácuo. Essa recravação ela vai garantir que não haja contaminação microbiana e que o resfriamento e estocagem não sejam comprometidos. O tratamento térmico, no caso do pêssego em calda, o segundo tratamento térmico é a pasteurização. O objetivo é prolongar o tempo de prateleira, né? O pêssego em calda, enlatado, ele irá passar por uma pasteurização, vai passar por um pasteurizador rotativo contínuo, que é um equipamento que a gente chama de pasteurizador Spin-Hooker, por uma temperatura aproximada de 100 graus Celsius, vai permanecer de 12 a 25 minutos. A combinação de dois fatores, que é o pH, é o pH ácido do pêssego em calda, que vai estar ali na faixa entre 3 e 4, e o processo térmico, que é a pasteurização, que apresenta uma temperatura próxima à ebulição de água, esses dois fatores combinados, eles vão promover uma esterilização do pêssego, do produto, né, do pêssego em calda. O resfriamento, arrefecimento, que é seguido do processo de pasteurização, ele é muito importante. E ele deve ocorrer no menor tempo possível pós a pasteurização, para evitar que o pêssego seja cozido, né, e perda algumas de suas características organolépticas. E a temperatura final dessa etapa deve estar entre 35 e 40 graus Celsius. A rotulagem ela é fundamental e o objetivo principal dela é identificar a identificação do produto e oferecer ao consumidor informações claras e de qualidade. E esses daqui são alguns pontos obrigatórios nos rótulos de pêssego em calda. O armazenamento, ele deve ser feito em um local seco, arejado, com ausência de luz direta. As embalagens elas são acondicionadas em caixas de papelão até a expedição para locais de comercialização. A temperatura máxima nessa etapa ela deve ser de 38 graus Celsius. Por quê? Porque a temperatura acima disso ela pode favorecer o crescimento de alguns micro-organismos, como os termófilos. Essas são as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada.